Sejam muito bem-vindos a esse congresso incrível, cheio de aprendizados aí para a sua vida. Nossa palestra hoje abordará o tema de produtividade e meditação. Então, se você tem se sentido aí ansioso, sente que procrastina, fica comigo que vamos criar um plano de ação para sair dessa com mais autonomia. Vamos lá, ó, já vamos começar aqui com mão na massa. Então, pegue um papel, pegue caneta. A escrita, além dela ser terapêutica, ela reforça o aprendizado. Por isso, a importância de você escrever, fazer as anotações, né? Tomar nota aí de coisas importantes, faça reflexões e anote essas reflexões que você vai perceber como fará diferença aí no final dessa palestra e do nosso plano de ação que vamos criar. Ok? Então vamos lá. Como que você tem sentido a sua mente nesses últimos dias? Como que tem sido aí? Sua mente ela tá cansada? Será que tá cheia de preocupações, de pensamentos que não param? Você deita para dormir, a sua cabeça ali tá cheia de pensamentos? Você tá preocupado com algo, com medo de que algo aconteça? Se sentindo inseguro, instável, enfim, como você tem percebido? Ou será que você está com a mente aí mais leve, tranquila, com clareza mental do que fazer, de como agir, do que está acontecendo na sua vida? Anote onde você está. Perceba onde você está. E agora vamos pensar um pouco no corpo, né? Como que você tem sentido aí o seu corpo nos últimos dias? Tem se sentido cansado, exausto, sem disposição, sem vontade de fazer as coisas? Tem se sentido agitado ou com tensão muscular, né? Principalmente nessa região? Tem sentido aí que o seu corpo está precisando descansar mais? Ou você tem sentido que o seu corpo está bem? Que você tem dormido bem, que tem tido disposição, que tem tido pouca ou quase nenhuma tensão muscular? Onde você está? Anote para que você saiba onde está. Se você está aqui comigo, é porque de alguma forma esse tema chamou a sua atenção. Talvez você se sinta aí que não está produzindo como você gostaria de estar. Então, vamos entender melhor esses motivos durante essa apresentação, essa palestra aqui. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ana Joy, eu tenho 28 anos, moro em São Paulo, mas sou de Goiânia, Goiás. Sou especialista em meditação e Master Coach. Não sou mística, não gosto aí do lado místico da meditação, eu sou mais do lado científico da meditação, por isso eu ensino, né, meditação de atenção focada para treinamento de foco e reprogramação mental, que hoje aí são as minhas maiores paixões. Já atuo com meditação desde 2015 e já somos centenas de meditadores em várias cidades, concursos, palestras, mentorias individuais, que inclusive as mentorias têm sido hoje o meu maior foco, com resultados incríveis aí, principalmente em relação à ansiedade, problemas de saúde, falta de produtividade e criatividade. E vocês vão aprender isso aqui comigo hoje, então bora para ação. Vamos lá. Existem duas causas muito comuns aí que quando se fala de produtividade que atrapalha o ser humano, mas que também faz parte do ser humano. E essas duas causas é a ansiedade e o estresse. Quando não gerenciados, quando não tratados ou prevenidos, elas podem causar grandes estragos aí na nossa vida, inclusive patologias. Então, pensa comigo, vou te fazer essa pergunta aqui e pensa comigo primeiro, qual o seu nível de ansiedade? Como você percebe a ansiedade na sua vida? Pensando em uma escala de 0 a 10, como você classificaria a ansiedade? Pouca ou muita? Porque a ansiedade, ela não acaba. A ansiedade faz parte do corpo humano. O que a gente pode fazer é gerenciá-la, colocar a ansiedade no lugar dela. Depois que você entendeu aí o seu nível de ansiedade, anotou, pensa comigo quais são os gatilhos que causam essa ansiedade em você. É algo relacionado aos seus relacionamentos familiares?
Você fica bravo ou inquieto quando você chega em casa, ao conviver com as pessoas que moram com você? Será que você fica ansioso com as questões profissionais, com carga excessiva ali de trabalho e pouco resultado? Porque se a gente trabalha muito, a gente quer ter resultados. E isso causa muita ansiedade. Será que a sua ansiedade está mais voltada para a vida financeira? Pense aí e anote quais são esses gatilhos. E uma informação muito importante para você é saber e entender que 90% das enfermidades são causadas sim pela ansiedade. E quem disse e comprovou isso foi através, né, de estudos científicos, foi o médico cardiologista Albert Benson, pioneiro aí nos estudos da meditação na medicina nos anos 70 e até hoje ele continua com os estudos e ele é professor de medicina da mente e corpo lá em Harvard. Veja só, deixa eu dizer para vocês aqui algo muito, muito importante que pode fazer com que abram seus olhos para esse dado, né, sobre a ansiedade. Existem doenças que nos tiram anos de vida. A gente adoece e morre. E existem doenças que tiram anos de vida saudáveis da gente. A gente adoece, mas não morre. O que acontece é que você não tem qualidade de vida, porque a sua mente está doente. A ansiedade faz isso com a gente. Ela é tão sutil que quando percebemos, estamos ali em uma crise de ansiedade, crise de choro, crise de depressão, pânico e por aí vai. A ansiedade, quando não gerenciada, pode chegar a esse nível de você ter que conviver ali com algo que tira a sua saúde, tanto você com seus relacionamentos, você com suas metas. E isso deixa a gente assim. É horrível, gente. O que eu preciso que vocês entendam coloque um ponto de atenção na ansiedade para que a gente resolva isso. Vamos lá. Lembrando, né, que a procrastinação é um padrão de comportamento aprendido. Todos nós procrastinamos, é uma condição do ser humano. O nosso cérebro não quer gastar energia. E por isso, quando eu vou fazer algo difícil ou desconhecido, ou que me dê aquele tédio de fazer, a gente tem a tendência de procrastinar. E o que não é normal na procrastinação é ter uma vida de procrastinação. A procrastinação ela é causada por essa busca excessiva de prazer imediato. Quando você aperta o soneca ali dos 5 minutinhos na hora de acordar, quando você faz isso, tenho certeza que ninguém aqui nessa palestra faz isso, de ficar apertando ali ó, o soneca, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Fazer isso, você está treinando o seu cérebro a procrastinar. Quando você está dando ali 5 minutos de prazer imediato ao seu cérebro, você está dizendo para ele ali que a curto prazo ele pode ter aquele prazer. Mas a longo prazo isso não é bom e vai se refletir aí com certeza em outras atividades do seu dia, porque o nosso cérebro ele é treinável. Então vamos entender os fatores que causam ansiedade na nossa vida. Pegue aí o seu papel, a sua caneta e vamos montar o nosso plano de ação agora. Pense sempre em você, assim, nas últimas semanas, como você tem se percebido, para a gente criar esse plano, tá? Como você tem sentido, enfim. Anote e pense na sua condição de vida, como você pode resolver essa questão olhando para você, para sua realidade, para os seus recursos, tá bom? Vamos lá. Existem 3 fatores e a gente vai começar com o primeiro fator muito comum, que é o fator biológico. Pode ser que você sinta aí uma indisposição no seu dia e por isso você tenha aí se sentido bastante ansioso e improdutivo. A ansiedade causa essa improdutividade na gente. Quando a gente fala de fatores biológicos, estamos falando da genética. Pode ser que você tenha aí genes que regulam a sensibilidade à ameaça mais sensíveis à ansiedade.
aos possíveis perigos aí do nosso dia a dia. Pode ser causado também por alterações na amígdala, pode ser causado por desequilíbrios de níveis hormonais, como a diminuição, por exemplo, de serotonina, noradrenalina, dopamina, que são hormônios super importantes, né? Inclusive, falta de vitamina D pode ser um problema também. E aí, quando você pensa em fatores biológicos, a gente precisa aprofundar um pouco mais, não apenas só em leituras para entender um pouco mais, mas também procurar esses profissionais que podem te ajudar a identificar isso. Pensando em como você pode resolver os fatores biológicos, que não pode ser feito por observação, como os outros fatores que a gente vai falar, mas como você resolveria isso? Pensa comigo, como você resolveria? E aí a gente vai falar de algumas dicas aqui para que você faça, resolva essa questão, identifique melhor para entender se isso é uma realidade sua ou não. É muito importante procurar um médico para verificar como você está, mesmo que você, né, não tenha esse costume, é bom pelo menos uma vez ao ano você ir procurar um médico, faça exames para entender como estão os seus hormônios. Se você se sente muito ansioso, procure um psicólogo, é super importante essa orientação inicial. Um nutricionista, gente, também é importante. O que você come pode ser o que você come ali não pode ser o melhor, talvez, para o seu metabolismo. Às vezes a gente não sabe qual que é melhor para mim, o que funciona para mim. Às vezes modificar a sua alimentação pode fazer uma diferença enorme na sua produtividade. Eu não sou nutricionista e sei que bem provavelmente você que está me assistindo aí também não seja, mas a gente sabe que a gente come algumas coisas que a gente, né, não poderia, dava para tirar da nossa alimentação para ser melhor. Então, sabe aquela gordurinha ali gostosa do bife? É uma escolha. A gente sabe que faz mal, mas a gente sabe que também acho que foi uma escolha nossa ter comido. Fazer exercícios físicos é essencial para o fator biológico. Tire um tempinho aí para você, comece devagar, 5 minutos de exercício por dia e depois você vai criando esse mini hábito de 5 em 5 minutos e você vai expandindo para aumentar. Se você começar com várias coisas muito tempo, que exige muito de você, você provavelmente vai desistir. Então comece devagar, faça um pouco de exercício por dia e vá aumentando. Troque algumas coisas também, por exemplo, se dá para você ir para o trabalho de bicicleta ou a pé, vá, do que ir de carro, de Uber, enfim. Faça algumas escolhas que vá te ajudar a melhorar essa questão. E sem dúvidas a meditação tem uma influência enorme nos fatores biológicos, a gente vai ver isso mais para frente. Então anote aí o que você pode fazer e vamos ao segundo fator. É muito importante você entender que o que você pode fazer já é essencial. Procurar o médico, observar como é que está os seus níveis hormonais e corrigir ali vai te fazer ter muita disposição. Então faça isso também. Segundo fator aí é os fatores ambientais. Esse aqui você pode sim identificar por observação e já começo com aí o uso demasiado de redes sociais. E é um fator aí que causa muita ansiedade. Quando você rola o feed do Instagram, ele não tem fim. Então, queremos sempre saber o que tem mais, o que vem depois e o além. E aí desperta a curiosidade, né? Isso me faz lembrar muito de um estudo que foi feito com garçons, que mostrou que como a gente fica preso ali a informações inacabadas, né? No estudo diz que o garçom ali, ele não esquecia a mesa que não pagava, porque ele ficava com aquele espaço vago ali na mente dele, e quando a mesa pagava, ele esquecia. E isso mostra que quando não tem fim, eu fico pensando naquilo e querendo saber. Como as redes sociais é assim também, né? Ela não tem fim, então você tá sempre querendo saber o que mais, o que vem. Faça um teste aí você de ficar, não sei, 10 horas ou um dia e 24 horas sem redes sociais. E se você não se sente inquieto para ir lá pegar o seu celular, você está no caminho certo. Agora, se você não aguentar e ficar inquieto, querendo pegar o seu celular, é um ponto a se observar.
porque sim, é um fator estressante. A gente está vivendo uma era com muita informação, informação de todos os lados, e isso enche muito a nossa cabeça, os nossos pensamentos. A gente precisa fazer uma desintoxicação de informações, né? Desnecessárias até. E ser um pouco mais rígidos ali com o que a gente coloca de informações, para que isso faça com que diminua aí os níveis de ansiedade na nossa vida. Não se sentir protegido também é uma causa de ansiedade muito forte, porque é uma necessidade básica do ser humano se sentir seguro, né? E tanto financeiramente, falando aí de família, tanto emocionalmente, é importante que isso seja avaliado. Então, avalie como você tem se sentido em relação à sua segurança, para que você possa fazer algumas correções e se sentir melhor. Novamente, má alimentação e também dizendo aqui a hidratação. É super importante falar de hidratação aqui, porque só de você sentir a boca seca já é um sinal de desidratação. Então, quando falamos de desidratação, o que a gente sente, o ser humano sente? Irritabilidade, ansiedade, potencializa isso. Então, respeite aí o seu corpo, observe o momento em que você sente sede e beba água várias vezes ao dia, porque é uma ação que com certeza está ao seu alcance de fazer para diminuir a ansiedade. Beba água várias vezes ao dia. Ah, você esquece, tem muita gente falando, eu esqueço. Leva a garrafinha com você. Onde você for, leva para dormir, leva para trabalhar, leva para todo lado uma garrafinha com água para você e vá bebendo, nem que seja de golinho em golinho. Faça a sua parte para que você não sinta ansiedade por uma coisa que você pode simplesmente resolver de uma forma muito, muito simples, que é bebendo água. Relacionamentos. Você tem estado com pessoas que te agregam coisas, valores? Seus relacionamentos, eles são saudáveis? O que você tem feito para tornar os seus relacionamentos cada vez mais saudáveis, né? Uma ligação, um dizer eu te amo, um afeto, um recadinho de bom dia. Tipo, isso faz uma diferença muito grande nos seus relacionamentos. E aí pensa comigo, né? Pensando nisso assim, o que você pode fazer? O que você hoje pode fazer que melhoraria esses fatores ambientais? Quais ações você pode colocar na sua rotina? Em quais momentos da sua rotina? Faça essas anotações. Isso é importantíssimo, porque vai fazer com que você crie na sua cabeça várias possibilidades de uma vida com mais qualidade. E quando você faz o hábito saudável, esse hábito vai te levando a outros hábitos saudáveis. E os hábitos ruins também é verdade. Um hábito ruim vai levando a outro hábito ruim. Então faça algo, observe a sua rotina, como você quais são as suas possibilidades, sem desculpa. E pense onde eu posso colocar isso. E vamos lá, as nossas dicas. Com certeza criar mini hábitos, né? Vai fazer com que você mude sua rotina de hábitos, vai fazer com que você se sinta mais realizador. Então, pegue coisas que você pode fazer, que você sabe que vai melhorar a sua rotina e coloque no seu dia em poucos minutos que você consiga fazer. E aí, com o tempo, você vai aumentando. Isso é super importante. Inclusive, dica de livro aí, Mini Hábitos, que é um livro muito bom que vai te ensinar a fazer justamente isso. Planeje suas atividades para diminuir a sobrecarga. Sobrecarga de trabalho, você sente que está o tempo todo correndo, 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 correndo e sem resultado, sem conseguir fazer as coisas. Às vezes você termina o dia, tá tão cansado e aí você pensa, caramba, como que o que eu fiz hoje? O que eu realizei hoje? Onde eu estou indo? E parece que você está sempre ali, só apagando fogo, apagando fogo. Então, planeje as suas atividades. Uma dica muito boa que eu gosto de dar, uma dica de produtividade, é o seguinte: quando você for planejar a sua rotina, eu, Ana, não gosto muito daquela rotina enquadrada, sabe? Ah, faça isso em tal hora, isso em tal. Não, eu gosto de algo em que eu consiga ser criativa, consiga fazer as minhas atividades, alcançar os meus objetivos, mas que eu tenha ali a liberdade de poder ir fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Então, o que eu faço? Primeiramente, você vai pegar um papel,
né? De segunda a sexta-feira, de segunda a domingo. E aí você vai escrever tudo que você faz no seu dia. Se você já faz, né? A hora que você acorda, a hora que você começa a trabalhar, quais atividades do seu trabalho, as atividades da sua casa, do que você tem que fazer, escreva. Depois que você fez isso uns 3, 4 dias, você já entendeu, visualizou ali como é a sua rotina. Você já sabe que você acorda em tal hora, faz tais e tais coisas em tais horas. Então, no momento em que você observar isso, você consegue colocar organização nessas atividades. Observa assim, de manhã eu tenho mais energia para fazer as coisas, ou será que é à tarde, ou será que é à noite? Então, observando o momento em que você tem mais energia, pegue as atividades um pouco mais complexas, que demanda pensar mais, demanda mais energia, e põe para esse horário. E as que são mais fáceis, rotineiras, coloque um momento em que você não tem tanta energia. Como, por exemplo, eu à tarde sinto um pouco mais de sono, mas de manhã e à noite eu tô ligadona, eu quero fazer coisas. Então, eu coloco os mais difíceis para de manhã e à tarde as coisas que são mais fáceis e rotineiras de fazer. E aí você vai organizando a sua rotina dessa forma para que você ganhe aí produtividade em resultado, faça as coisas que você tem que fazer e coloque tempo, né? O nosso cérebro gosta de tempo para começar e terminar. Se você começa e não termina, você está treinando a procrastinação. Então comece e termine. Coloque um prazo. Por exemplo, você vai fazer uma leitura. Então, eu quero ler um livro em 30 dias. E aí você pega, sei lá, tipo 5, 10, 30 minutos de manhã, ou à tarde, ou à noite, e coloque para despertar no celular. E aí você faz a leitura durante esse tempo, sem nenhuma distração. Depois dos 5 minutos, você faz algo que você gosta, que te distrai e tal, como se fosse uma recompensa por ter ficado ali aqueles 30 minutos fazendo a sua leitura. Então, quando você faz isso, o seu cérebro entende que você teve iniciativa e acabativa. E isso vai fazendo com que você produza mais, do que sempre começar e não ter acabativa. Comece e não acabo. Comecei um livro e nunca terminei. Então, isso faz com que você se sinta até mais feliz por realizar coisas. Isso é a gente observar e fazer com que a nossa produtividade aconteça. Ter essa autorresponsabilidade. Então, colocar um tempo aí para você começar e terminar uma atividade é super, super importante. Tente ao máximo aí retirar fatores de estresse da sua vida, né? Então, por exemplo, redes sociais, já falamos, TV, brigas, que às vezes são umas brigas bestas que a gente tem com as pessoas que convivem com a gente, enfim, tire isso da sua rotina. Sobrecarga de trabalho, organize o seu trabalho para tentar diminuir ao máximo essa sobrecarga de trabalho. Peça ajuda se você não está conseguindo, peça ajuda para os colegas, superior, enfim, para as pessoas, né, iguais. Como que vocês fazem para ter mais produtividade? Porque às vezes uma dica do que o outro faz vai fazer com que você melhore muito aí a sua produtividade e tenha mais qualidade no seu trabalho. E se afastar de pessoas tóxicas, gente. Se afaste, crie você o seu próprio ambiente. Se você quer ser um mega empreendedor, se você quer ter conhecimento em uma área X, procure ler, escutar, tem podcast, tanta coisa dessas pessoas, o que elas pensam, o que elas fazem, qual a mentalidade delas. Isso vai fazer com que você crie também isso em você. Quando você convive muito com uma pessoa, você vai pegando coisas dessa pessoa, jeitos, falas, mentalidades, o que ela faz, e você observa, porque somos assim. Para socializar, a gente tem essa questão de imitar o nosso ambiente, para que se sinta aceito. Nós somos assim. Então, ouça, esteja perto, converse, mande mensagens nos directs para essas pessoas que você quer ter esses mesmos resultados. Isso vai fazer com que você crie o seu próprio ambiente. Então, eu, Ana, escuto muito empreendedores, pessoas de grande sucesso, eu gosto disso, eu gosto de criar esse ambiente para mim, essa mentalidade. Deixa eu ver o que eles pensam, deixa eu ver como eles falam, deixa eu ver o que essas pessoas fazem, leem, como é a rotina, para que eu comece a implementar esses elementos na minha rotina para ir alcançando essa mentalidade. Então, isso é muito importante. Talvez faça sentido para você, para mim faz muito sentido, e quando se experimenta, então, é muito melhor. Terceiro fator aí, o nosso último fator, é o fator de história de vida.
Quando se fala de fator de história de vida, a gente está falando aqui de histórico familiar de ansiedade. Se você viu, observou aí as pessoas que você cresceu quando criança com comportamentos de ansiedade, de raiva, de estresse, provavelmente você tem um pouco disso, porque era um momento da sua vida em que você estava construindo aí muitas crenças, né? A sua visão de vida. Histórico aí talvez de regras rígidas, né, na escola, talvez teve bullying, traumas que você passou na sua história, privações, altas expectativas, e isso são coisas que a gente precisa observar. Será que teve alguma coisa que aconteceu lá atrás que hoje eu tenho medo de fazer as coisas, aí eu não faço, porque eu tenho medo de que isso me traga algum prejuízo, algum fracasso, aí você prefere não fazer. Mas isso vai te causar uma ansiedade, porque você não está agindo. Então, será que isso faz parte de você? Então, pensa comigo aí, em relação aos fatores de história de vida, o que você pode fazer? Pensa com carinho com carinho em você, né? Nas possibilidades de resolver essas questões que causam ansiedade para você. E vamos às dicas aqui em relação ao histórico, fator aí de história de vida, que é super importante. Você é você pela sua história de vida, ela te trouxe até aqui, te fez ser quem você é. Então se sinta aí grato pela vida, por onde você está hoje, pelas possibilidades do futuro, mesmo que você já tenha passado por coisas difíceis, entenda que você está hoje em um lugar muito melhor e que as possibilidades de que coisas melhores aconteçam são muito, muito grandes. Nossas crenças, elas são formadas pela repetição. Quando de tanto a gente ver, de tanto a gente escutar e sentir, a gente vai gravando essas informações como verdades. Então você vê o mundo com as suas verdades. Essa é a sua cosmovisão, a sua visão de vida, de mundo, através do que você já passou. Como que você quer cobrar, às vezes, de outra pessoa algo que a pessoa não viveu, não tem? Então é preciso a gente ter essa visão também em relação a gente. Como que você quer cobrar tanto de você, aquela produtividade, aquela fazer e tudo, e vender e tantas coisas assim, né? Principalmente quem é empreendedor, tem tanta cobrança. Mas como que você quer ter tanta cobrança de uma pessoa que não tem tanta experiência? Você está em um processo, uma caminhada de aprendizado. Então é aos poucos que você vai aprender. Nenhum bastidor é construído de uma noite por dia para já ir para o palco. Não, é devagar. Você vai construindo, vai fazendo, vai criando, vai fazendo oportunidades, relacionamentos, aprendendo, errando, caindo, levantando. E aí você vai se preparando e aí o palco acontece. E aí você vê os resultados chegando, você vê o fruto do que você plantou chegando. E como que você, por exemplo, vamos pensar aqui, o que você pensa do dinheiro, do casamento, de sexo, de trabalho, de merecimento ou de não merecimento, vem do que você aprendeu. O que você pensa sobre essas coisas vem do que você viveu, do que você viu, do que você sentiu. Isso são crenças. E por isso que precisamos ter aí uma autorresponsabilidade pela nossa vida. Então não terceirize os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos e comportamentos. Não faça isso com você. Se você fizer isso, a sua vida será mediana. Essa é a realidade. Precisamos ser exigentes, inclusive extremamente exigentes com o que a gente vê, com o que a gente ouve e com o que a gente pensa. Quando você vem, por exemplo, de repente você sentiu uma sensação de tristeza, você deixa ela criar raízes ou você se levanta e fala: opa, peraí, tristeza não vai ter vez aqui não. Vou levantar, vou colocar uma música alegre, vou mexer com as plantas, vou fazer alguma coisa. Quando vem a raiva ali, você fica remoendo ela, repensando em todas as falas que você não falou para aquele bendito. Então, quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está trazendo para você mais, alimentando mais essa emoção, mais esse sentimento de raiva, de tristeza, de inferioridade, de não merecimento, de incapacidade. E isso é muito, muito real. Eu prefiro praticar, às vezes, quando
às vezes não sempre, né? Quando a gente não é perfeito, óbvio, ninguém é perfeito, mas eu escolhi praticar sempre aquela palavra que diz perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa por dia. Humanamente pensando, é impossível, não é possível você perdoar tantas vezes assim a pessoa, mas Hannah, gosto mais de ter saúde e não guardar raiva que destrói a nossa saúde, né? E ter uma vida mais leve. E aí, como que você faz isso, Ana? De perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa? Quando a pessoa te ofende, quando a pessoa te trai, quando a pessoa faz mal pra você, é normal que a gente tenha aquilo guardado, porque o negativo impacta mais nas nossas emoções, e isso vai para a memória de longo prazo, para que se algum dia lá na frente você passar por algo semelhante, você saiba que você tem ali um recurso, porque opa, já passei por isso, agora eu não vou passar novamente. E é exatamente por isso que nós, seres humanos, somos mais negativos. Mas eu faço assim, quando alguma coisa me acontece que me tira ali do meu eixo, eu fico triste, eu fico chateada, com raiva da pessoa, eu geralmente, quando sinto, né, isso, provavelmente você também já sentiu, mas você chegou em casa, você tá, né, com aquela raiva, tal, dormiu. No outro dia de manhã, você vai fazer seu café da manhã ali, você vai lembrar que aquela pessoa fez aquilo com você e vai subir aquela raiva. Mas nesse momento em que a raiva vem, você fala, opa, peraí, eu decido perdoar essa pessoa, eu não vou guardar isso pra mim, isso não é meu. Eu perdoo essa pessoa. Daí passa um pouquinho, você tá trabalhando lá na frente do seu computador, escrevendo e-mail, resolvendo as coisas e tal, lembrou de novo. Sabe aquela raiva sobe assim? Como que essa pessoa teve a capacidade de fazer isso comigo? Não é possível, gente. E aí você fala, opa, de novo, eu não vou guardar isso. Eu perdoo essa pessoa, isso não é meu. Não quero isso, não quero esse sentimento. E depois à noite de novo, e depois no outro dia de novo, e depois de novo. Mas vai chegar um momento em que você vai perceber que aquilo nem te afeta mais. De tanto você falar, opa, não quero mais isso. Isso não é meu, eu perdoo essa pessoa, é dela. E aí isso vai fazer com que você se sinta mais leve e mais saudável. Porque guardar rancor, já a ciência já comprovou isso. Guardar raiva, rancor, ódio faz com que você fique adoecido e aí perca a sua qualidade de vida. E é muito importante que a gente tenha qualidade de vida se a gente quer ser produtivo, criativo, um ótimo empreendedor, um contador aí excelente, que consiga atender várias pessoas, ter concentração, foco para poder resolver aquilo que precisa ser resolvido. Então é importante que você pense como está essa relação de você com as coisas que acontecem na sua vida. Como que isso te afeta? Porque é responsabilidade sua de que isso não afete você. Tá até escrito aí no slide, autorresponsabilidade pelos pensamentos, ações, emoções. Depende de você. Vambora! Identificamos o que nos deixa ansioso. Por favor, gente, escreva aí o que você foi sentindo, o que você foi percebendo nos últimos dias. Não deixe de fazer reflexões, não deixe de pensar em como colocar isso no seu dia a dia, que vai fazer uma diferença enorme. Identificamos o que nos deixou aí ansioso, então, e improdutivo. Agora eu quero te mostrar uma forma diferente de ver a meditação, que é a meditação como uma ferramenta de produtividade, é trazer ela para você aqui, ó, fazer com que você seja mais produtivo, menos ansioso, menos estressado e consequentemente aí você vai sentir como sua vida, o seu humor, as suas relações, sua concentração vai mudar, porque impacta muito. O que é a meditação? Vamos entender, uma técnica milenar. Então já tem aí, né, muitos anos que tem a meditação, mas os primeiros registros foram escritos aí há 5.000 anos antes de Cristo e inclusive por uma civilização védica, né, na Índia, e por isso tem uma relação muito grande com o budismo, mas não quer dizer que pertença ao budismo. Existem centenas de técnicas, muitas técnicas mesmo de meditação, de formas de meditar, de como, de jeitos, enfim, várias técnicas. E a ciência começou a estudar
nos anos 70, como eu falei, pelo Dr. Albert Benson, foi o pioneiro aí no estudo da meditação na medicina, e hoje, né, tem inúmeros estudos, estima-se que a cada um ano aumenta 1.000 novos estudos diferentes relacionado à meditação. Então tem muita coisa boa para ler, só no acervo online aí da Biblioteca Nacional de Medicina do Governo Americano há mais de 1.400 estudos científicos, além de vários outros que a gente sabe que publica, né, várias instituições, enfim. Se você praticar 15 minutos de meditação por dia durante uma semana, de cara você vai perceber a diminuição aí da ansiedade, no estresse e no déficit de atenção. Você está ali treinando a sua atenção. E previne também o combate à depressão, hipertensão arterial, dores crônicas, né, como síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, doença em estado terminal. Então, também tem aí um reflexo muito grande em relação à insônia, vai fazer com que você tenha uma noite de sono melhor, com mais qualidade, mais profunda, e aí você vai se sentir muito mais renovado no outro dia. Sim, sintomas de síndrome pré-menstrual, é muito boa a meditação, ajuda a reduzir também dependências de drogas, então quem precisa aí às vezes diminuir algum vício, né? Não é só drogas, mas um álcool ali, alguma coisa que você sabe que doce, açúcar, café, ajuda muito a diminuir, assim, essas dependências que a gente vai criando no nosso dia. O que acontece no nosso corpo? Estudos comprovam aí que a prática de 15 a 20 minutos por dia vai fazer com que você tenha vários benefícios. E o que acontece? No momento em que você para fazer ali a meditação, durante mais ou menos de 15 a 20 minutos, entre esse período de 15 a 20 minutos, concentrando ali em uma única coisa, que pode ser a respiração, o seu córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente do seu cérebro, que é responsável pela lógica, ela vai estar ativa, mas ela não vai estar em processamento. Por quê? Você está diminuindo a quantidade de pensamentos que você tem. E quando você faz isso, vai acontecer no seu corpo um relaxamento resposta. E isso vai fazer com que você regule todos os seus sistemas. O que esses sistemas, Ana? Sistema cardíaco, sistema endócrino, sistema nervoso, sistema respiratório, digestivo e por aí vai. O seu corpo, ele se equilibra quando você faz isso. A gente está o tempo todo aqui, ó, julgando, analisando, criando expectativas. Eu estou o tempo todo aqui, recebendo informações, redes sociais, trabalho, e-mail, Você está o tempo todo nessa frequência. Eu falo frequência das ondas cerebrais mesmo, aqui, ó, onda beta. No momento em que eu faço essa parada de respirar, de colocar atenção em uma única coisa, de observar o meu corpo, várias coisas começam a acontecer. E isso faz com que esse relaxamento resposta aconteça. E aí você vai sentir os benefícios disso na sua vida por inteira. A gente vai falar sobre isso. O que acontece aí com o nosso emocional, o nosso mental? Gente, tem um impacto muito grande a meditação em relação quando se fala de emoções e quando se fala de relações do nosso mental ali. Quando você para fazer a meditação, nessa mesma quantidade de tempo aí, de 15 a 20 minutos, você aciona uma partezinha pequenininha do seu cérebro chamada ínsula. E a ínsula ela é responsável pela autoobservação. E quanto mais eu faço esse exercício de meditação, quanto mais eu olho, quanto mais eu me vejo, me sinto, entendo o que está acontecendo comigo, mais rápido eu fico em me observar. Eu construo a minha inteligência emocional, eu construo meu autoconhecimento, eu construo minha autoobservação. E aí, no momento em que eu ficar com raiva, estressado, triste, me sentindo inseguro, no momento em que eu precisar me sentir merecedora e identificar que eu não estou me sentindo merecedora para conquistar aquele sucesso, aquela meta que eu quero, eu vou observar e eu vou saber. E isso vai me dar 3 segundos a mais para ser mais assertivo ali no que eu preciso fazer. E imagina a diferença que isso vai fazer na sua vida. Se eu entendo o que está acontecendo comigo, se eu tenho essa consciência,
de como eu sou, de como eu ajo, de quais são as minhas preferências, por que que eu penso assim, por que que eu ajo assim. Se eu começar a ter essa inteligência sobre mim, eu vou ter muito mais sucesso na minha vida, porque nos momentos de adversidade, nos momentos em que eu precisar tomar uma decisão mais estratégica, eu vou ter ferramentas para isso. Eu me observo, eu sei, eu conheço, eu sei que o momento em que eu precisar ser mais estratégica, eu vou conseguir lidar com as minhas emoções. No momento em que eu sentir talvez uma raiva e eu queira gritar ou falar algo que eu sei que vai me trazer aí consequências negativas, você respira, para, entende o que está acontecendo com você e aí você vê se realmente você deve ou não falar aquilo que pode ser que te traga aí consequências negativas. Várias partes do nosso cérebro aí se ativa e partes que geralmente a gente não ativa durante o nosso dia. Então, também é importante que a gente faça coisas que a gente não tem o costume de fazer, como escovar a mão ou escovar os dentes com a mão contrária, ficar equilibrado em um pé só, fazer coisas, começar a calçar o sapato pelo outro pé, entende? Tipo, fazer coisas que geralmente a gente não faz. E a meditação, ela faz isso também, ela ativa partes do nosso cérebro que geralmente a gente não ativa no nosso dia a dia. E isso previne doenças, por exemplo, o Alzheimer, né, por conta disso, desse estímulo de todas as partes do nosso cérebro. Traz clareza mental sobre o que você pensa, sobre como você age, sobre a quantidade de pensamentos. Você silencia um pouco essa quantidade de pensamentos. Eu, Ana, não acredito em esvaziar a mente, eu acredito em mente focada a ponto de você ter você silenciar a sua mente por uma concentração muito grande, e isso vai fazer com que você tenha aí aqueles benefícios do que eu já li, enfim, mas a meditação ela é uma experiência, né? Cada pessoa vai ter uma experiência. Então, dependendo da sua experiência, você pode sim acreditar ou não que seja ou um esvaziamento, né, da mente vazia, ou um silenciamento dos seus pensamentos. Eu, Ana, gosto do silenciamento dos pensamentos que faz mais sentido para mim de tudo que eu já li e estudei sobre a meditação. E adormece aí o sistema de luta-fuga, aquele negócio que eu fico, gente, será que alguma coisa vai acontecer? E aí você tá ansioso, você tá estressado, você tá com medo, enfim. Isso adormece. E nesse estado é impossível, gente, durante a meditação, você se sentir tensionado, estressado, ansioso, né? E isso para mim é fantástico. Então, vimos aí que a meditação tem um forte impacto no nosso fisiológico, no emocional e no mental, gente. Imagina aí como que seria o impacto desse diferencial competitivo na sua vida. Como seriam os seus relacionamentos? Como seria aí a sua vida financeira, com mais controle emocional, com mais conhecimento de si, mais clareza aí de como você funciona? Foram feitos aí vários estudos com investidores em bolsa de valores e foi comprovado que a estratégia na hora de comprar ou vender pode até ser racional, mas a decisão de realmente comprar ou vender algo ali é totalmente emocional, porque você está buscando feeling, o momento certo, o sentimento de vender. Então isso faz com que a gente entenda o impacto de se conhecer, de saber, será que não é imediatismo? Será que eu não estou ansioso? Será que eu não estou com raiva e quero fazer o negócio acontecer? Talvez não por um lado tão positivo, mas a raiva ela é boa. Mas às vezes a gente quer usar a raiva para uma coisa ruim, para uma coisa imediata. Mas por que não usar a raiva para, tipo, vou fazer isso, vou ter essa causa, vou ir até o fim, vou conseguir conquistar tal coisa, sabe? É como se fosse canalizar ali essa vontade da raiva ali para você fazer algo que realmente vai te levar para uma coisa grandiosa. E isso é maravilhoso. E também para meditar, você precisa apenas escolher um ponto aí de focalização. Pode ser uma música, pode ser um cheiro, pode ser um objeto, algo que você fixe aí a sua atenção. Nós vamos usar a respiração, pois ela está com você a todo momento, pois ela tem um grande aí influência no nosso corpo. Então, se você está com raiva, triste, preocupado, cansado, ansioso, não tente de forma alguma controlar a mente pela mente. Anote aí, não controle a mente pela mente, controle a mente pela respiração. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua forma de ser.
A respiração alta, que é essa respiração aqui, ó, ela tem 10% da capacidade de reter o ar nos pulmões, e isso não é muito bom. A respiração nas costelas, que é a respiração média, tem 30% da capacidade respiratória, mas a melhor é a respiração baixa, aqui no seu abdômen. Essa respiração tem 60% da capacidade de reter o ar nos pulmões. E vamos pensar aqui, o nosso cérebro ele precisa de 30%, ele se alimenta, né, de 30% da nossa respiração. Será que você respira bem? Para que você alimente o seu cérebro, para que você construa aí uma oxigenação muito boa, para você pensar melhor, agir melhor. E aí tem gente que quer ser criativo, quer conquistar muitas coisas, né? Quer ter uma mente mais saudável, mais clara e tá respirando muito curto. Isso não vai adiantar. Respire com o diafragma. E aí eu vou trazer para vocês aqui agora, ó, um desafio. Se você fizer essas 3 atividades no seu dia, você verá mudanças na sua vida. Então, primeiro, faça paradas estratégicas para respirar, oxigenar o seu corpo. Não se esqueça que o seu cérebro se alimenta de 30% da sua respiração. Então, pare e respire pelo menos 30 segundos aí do seu dia. Escolha um tempo para você meditar. Comece com meditações guiadas, comece com meditações curtas e depois você vai aumentando. Você vai ver como isso faz diferença na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E terceiro, treine colocar a respiração diafragmática sempre que lembrar. Eu, Ana, gosto de ter essa fitinha aqui, que é uma fitinha que eu ponho no braço. Todas as vezes que eu olho, porque eu olho muito no braço, principalmente quando eu coloco o relógio. Eu olho no braço e falo, opa, hora de respirar. Lembrei, coloque a respiração diafragmática. Então, inspira o mais profundo que você conseguir e solta o mais devagar que você conseguir pelo seu abdômen, tá bom? E faça essa respiração sempre. Nas paradas estratégicas, inclusive, que você já for fazer, coloque a respiração aqui no seu diafragma. Inspira devagar. Quando o ar entrar, né? Você está inspirando e a sua barriga vai para frente. Quando você soltar o ar, a sua barriga vai para dentro. Então, solte o ar, jogue a barriga para dentro e para cima. E faça isso. Inspira, expira, inspira, sempre. O mais lento que você conseguir. Todas as vezes que você lembrar. Se a sua mente está calma, o seu corpo se acalma. Se o seu corpo está calmo, a sua mente se acalma. Então, lembre-se. Não acalme a mente pela mente, acalme a mente pela respiração, tá bom? Controle a sua mente pela respiração, que vai fazer uma diferença enorme. Vamos fazer aqui uma prática de meditação de 3 minutinhos, bem rapidinho. Deixa eu pegar aqui uma musiquinha pra gente escutar. Então já sente aí com as costas retas, pode ser na cadeira mesmo, pés no chão, coloca aí as costas retinhas, que a gente vai fazer uma meditação bem rápida só para que você entenda como funciona a meditação. Vamos lá. Sente-se com as costas retas, feche os olhos e a gente vai colocar a atenção 100% na respiração. Não tem problema se você começar a inspirar e pensar em alguma coisa, distrair, vai acontecer, é normal. Mas sempre que você perceber, volta a atenção para a respiração. Esse é o treino mais importante para que você consiga treinar a sua atenção. Então vamos lá. Feche os olhos e simplesmente inspire o mais lento que você conseguir. Segure o ar por um segundinho e solte o mais lento que você conseguir. Inspira devagar, solta devagar. Observe se a sua respiração está alta, se está média ou se está baixa. Então, inspire, solta bem devagar. Observe a sua respiração normalmente, como ela funciona, onde ela está. E simplesmente inspira e solta bem devagar. Inspira
solta. Observe onde o seu corpo está tensionado, se é os ombros, se o seu abdômen, as costas ou as pernas, ou suas mãos. E simplesmente inspira devagar. E ao soltar o ar, solte onde está tensionado. Solte os ombros, as pernas, o abdômen. Simplesmente relaxe. Mais uma vez, inspire bem devagar. E ao soltar o ar, solte o peso dos ombros, as mãos, o abdômen. Sinta seu corpo relaxado, a sua mente calma. Volte a atenção para a respiração. E coloque a respiração diafragmática. Então, inspire o mais lento que você conseguir. Segure o ar e solte bem devagar. Inspira, segura e solta. Mais uma vez, inspire bem devagar. Segure o ar e solte bem devagar. Projete um sorriso no rosto e inspire o mais lento que você conseguir. Segure o ar e solte bem devagar. E por mais 3 vezes, inspire, segure o ar e solte. Inspire bem devagar, segure o ar e solte bem devagar. E a última vez, inspire, segure e solte. Volte a sua respiração ao normal. Inspire, solte. Perceba como está o seu corpo, como está a sua mente. Não se esqueça da respiração diafragmática. E simplesmente, aos poucos, abra os olhos e sorria. Super importante a gente sorrir, porque quando você sorri, você está dando um estímulo para o seu cérebro se sentir bem. Então, sorria várias vezes ao dia, sorri muito. Essa prática da meditação, ela é para que você faça todos os dias, sempre que você precisar. Não precisa ser de manhã, é no momento em que você se sente que precisa de uma meditação. Então, faça todos os dias. Comece com 3 minutos, depois vai aumentando para 8, depois para 10, até você conseguir fazer os 15 minutos. E se você fizer durante uma semana, você já vai ter resultados incríveis. Se você tiver essa frequência e continuar, você vai perceber como você vai ter assim, um diferencial mesmo, um impacto muito grande de autoconhecimento, de calmaria, de pensar melhor, de se conhecer e ser estratégico na sua vida, no que você for fazer, ter qualidade aí nos seus relacionamentos. E isso é extremamente maravilhoso, é bom, é gostoso viver assim, porque não adianta a gente só ter um ponto cego. A gente precisa conhecer o ponto cego, saber que tem um ponto cego não vai te livrar de um possível acidente aí, pensando em um carro, né? Você tá dirigindo ali
Então você precisa saber que tem o ponto cego e conhecer esse ponto cego. Então, se conhecendo é você ir eliminando cada vez mais o ponto cego, criando inteligência emocional, autoconsciência, e isso vai fazer com que você tenha aí grandes resultados. Eu quero agradecer pela sua participação, espero ter agregado um enorme valor aí na sua vida. Faça, me conte como tem sido, eu adoro receber depoimentos, saber como que tem sido, quais as dificuldades, perguntas, então fique à vontade. Se você quer essa apresentação, me envie um e-mail que eu te encaminho. Então conte comigo. Obrigada aí ao Pensar Contabilidade pelo convite e aproveite cada momento desse congresso. Um grande abraço, medita e vai! Muito sucesso para a sua vida e até uma próxima oportunidade.